Salve, salve, nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer. Nossa meta aí é alcançarmos 95 mil inscritos, conto com a colaboração de todos, tá? Desde já uma ótima quinta-feira para todo mundo. Vamos pra cima, finalizando aí o mês de agosto, né? O último dia do mês, amanhã já se inicia setembro. Então, um ótimo fim de mês e início do próximo mês também, com coisas boas pra gente, que vocês conquistem aí os seus objetivos. E vamos pra cima, vai Corinthians! Peço que vocês acompanhem o John nas redes sociais, tá? Vou deixar aqui os links na descrição. E editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Rapaziada, quero apresentar para vocês a iBet.com, a casa de apostas esportivas aí com as melhores odds do mercado. Então, para você que quer fazer uma renda extra aí, aproveite, tá? Temos muitas promoções, bônus exclusivos para novos membros, tá? O link do John está aqui no primeiro link da descrição, tá? Vou deixar aqui bem fácil para vocês. Aproveitem, façam a inscrição, que a iBet é bem bacana. O John já fez a aposta dele de hoje, tá? Ontem não bateu porque o Palmeiras simplesmente não venceu, tá? O Palmeiras tinha vencido por 4-0 no primeiro jogo ontem, ficou numa preguiça, né? Hoje coloquei aí vitória do Fortaleza e pelo menos 8 escanteios para o São Paulo, tá? Então acima de 7 escanteios e meio. São Paulo precisando da classificação, né? Acho que vai para cima aí, deve ter esse número de escanteios, tá? Então a odd ficou 3,30, com R$50, vai para 165, achei bacana aí. Então aproveitem, rapaziada, façam a inscrição, aproveitem para ganhar uma renda extra aí na iBet.com. iBet, a sua casa de apostas. Certo, família? Vamos pra cima, então. Primeiro eu queria trazer aqui pra vocês uma entrevista do nosso goleiro Cássio, tá? Que foi extremamente importante na nossa classificação na Sul-Americana, tá? Isso precisa ser ressaltado sempre que possível. Só que, depois do jogo, o Cássio deu uma entrevista, certo? Falando sobre a atuação do Corinthians. E ele veio numa linha que não me agradou, mas vou compartilhar aqui com vocês para a gente debater um pouco, tá? O Cássio falou o seguinte: entendo que temos que nos defender, temos que evitar ser atacado, diminuir o máximo de chutes possível no gol, mas não podemos perder o foco da classificação e desvalorizar. Novamente, o Corinthians está em uma semifinal, a segunda do ano, chegamos na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Conseguimos a classificação e estamos levando para São Paulo a classificação. Não adianta ficar olhando só para coisas negativas. É óbvio que o Estudiantes foi melhor que a gente, como a gente foi no primeiro jogo. A gente podia ter ganho de 2-3 e não ganhou. Eles podiam ter ganhado hoje. Mas são circunstâncias do futebol. A gente sai feliz pela classificação e por estar em mais uma semifinal. Concordo com o Cássio, certo? No quesito de Corinthians foi superior no confronto de ida, tá? Corinthians teve a oportunidade de fazer 2-3-0 no Estudiantes aqui. Temos o gol aí que o Mosquito perdeu, que não pode perder. A diferença, Cássio, é que se a gente for colocar as chances de bola na trave do Estudiantes no jogo da volta, que o Corinthians poderia ter feito 2-3-0 na ida, o Estudiantes poderia ter feito 4-5-0 na volta. E até mais, tá? E aí a minha crítica não é ao goleiro Cássio, e sim ao capitão Cássio, tá? Você como capitão, você não pode vir pra entrevista e tentar mascarar colocando que foi equilibrado o confronto. Não foi, cara. Não foi. Pô, o Rojas acabou o jogo e ele falou, ó, a gente tá muito feliz pela classificação, só que o desempenho não agradou ninguém. Ninguém tá feliz com o desempenho do time. Ponto. Acabou. O Cássio podia chegar e falar isso, ó, estamos muito felizes pela classificação, temos que valorizar, mas temos que refletir sobre a nossa atuação, sobre o nível de atuação do Corinthians. Acabou. Não, ele vem, não, temos só valorizar a classificação. Não é pra ver nada negativo. Não dá pra olhar só pra coisa negativa. O problema é que vocês só querem olhar pra classificação. Desempenho não pode olhar. Se olhou pro desempenho, tá contra o Corinthians.
Pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O tanto que eu torci pro Corinthians classificar é piada. E sempre torço e sempre irei torcer. Só que a gente tem que ter um pouquinho de razão. Um pouquinho, tá? Porque o torcedor é razão e emoção. A gente tem que ter um pouco de razão e um pouco de emoção. Não dá. Só porque classificou, é o melhor time do mundo. Não é. Não é. Não é e é muito mal treinado. Só que é difícil admitir isso. Dói. Dói admitir. Tá? Dói admitir que o nosso time não está bem e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, rapaziada, o centroavante Cauê, ex-Corinthians, tá? Foi anunciado aí oficialmente como reforço do Benfica, certo? Ele estava no Lomel SK, time da Bélgica. Ele foi negociado aí depois que ele saiu do Corinthians. E ele pertence ao grupo City ainda, né? E só que aí ele foi emprestado para o Benfica. Primeira pergunta que o torcedor do Corinthians faz é: quanto que o Corinthians recebe por essa negociação? Quanto que chega aí? Nada, tá? Negociação por empréstimo ao Benfica e aí não tem nenhum dinheiro envolvido. Caso o Benfica queira continuar com o centroavante Cauê, de apenas aí 20 anos, certo? Aí o Corinthians pode receber alguma coisa, tá? Mas tem que ver também porque o Cauê, ele foi registrado oficialmente como jogador do Novo Horizontino. Aí ele veio pro Corinthians, o Corinthians ficou naquela compra, não compra o atleta. E aí ele saiu pro Lomel SK da Bélgica. Então eu não sei até que ponto o Corinthians tem alguma porcentagem do Cauê. E pelo que eu tô entendendo, o Corinthians não é o clube formador do atleta, tá? O clube formador é o Novo Horizontino. Então assim, parabéns pro Cauê, que seja muito feliz, que consiga aí alcançar a titularidade do Benfica, que tenha uma sequência e tudo mais. Mas um ponto importante: entre Cauê e Corinthians, a relação é muito baixa, tá? A relação é muito baixa. Não dá nem pro Corinthians criar expectativas de que vai chegar valor X, Y ou Z, porque, muito difícil, tá? Bem difícil mesmo, e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, agora eu gostaria de trazer uma estatística aqui pra vocês sobre o Corinthians. É um levantamento feito aí pelo SofaScore, tá? Desde que o Luxemburgo assumiu a equipe do Corinthians, o nosso time é o time que mais sofreu finalizações, tá? E aí vou até pedir para o editor colocar aí na tela. Corinthians, desde que o Vanderlei Luxemburgo assumiu, sofreu 540 finalizações. O segundo colocado, que está empatado entre América e Flamengo, sofreram 418. Corinthians sofreu aí 16,4 finalizações por jogo, os demais 13,9 por jogo. Pô, isso é bizarro, cara. E pensar que, por exemplo, o Flamengo é um time que briga pelas principais competições, né? Tá na final da Copa do Brasil, tá ali no G4 do Brasileirão, foi eliminado na Libertadores, mas segue vivo aí nas outras competições. E temos um América Mineiro, que até então estava no mata-mata contra o Corinthians na Copa do Brasil. Hoje joga a semifinal, quartas de final da Sul-Americana e provavelmente deve ser eliminado. Só que é o lanterna do Brasileirão. Tá? O América Mineiro é o lanterna do Brasileirão. Então o América estar ali faz total sentido. O Corinthians sofrer 122 finalizações a mais que o América desde que o Luxemburgo assumiu, isso é bizarro. Essa estatística, pra mim, é bizarra. O tanto que o Corinthians sofre, o tanto que o Corinthians dá oportunidade pro seu adversário. Seja na Neoquímica Arena e pior ainda fora de casa. Fora de casa o Corinthians é um time nulo. 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 O time não ataca, não defende, não faz nada. Eu tava até conversando com um dos fãs aqui do canal, né? Pessoal que me acompanha e tal. O cara mandou pra mim assim: John, eu não gosto do Luxemburgo porque ele é muito defensivo. Tá? O time do Corinthians não ataca. Aí eu fui e respondi assim pra ele. Falei, eu entendo o seu comentário, só que eu discordo. O time do Corinthians não é defensivo. O time do Corinthians não é ofensivo. O time do Corinthians não é nada.
Porque pra mim um time defensivo era, por exemplo, o time do Carille. Certo? Era um time defensivo. Por quê? Você ser defensivo é você saber marcar. É o adversário estar com a bola e você não sofrer tantos sustos, tá? Saber marcar é ser defensivo. Saber atacar é ser ofensivo. O Corinthians não sabe marcar porque fica um time recuado e toma 30 chutes. Então como que é um time defensivo se o time não marca? Não é um time ofensivo porque não ataca. Não sabe contra-atacar. Rouba a bola, não sabe o que faz. Não tem aproximação. Não tem nada. Ou seja, não marca, não ataca, não contra-ataca, não troca passes, não cria jogada, não tem jogada ensaiada de bola parada, não tem cruzamento, não tem nada. Ou seja, não dá pra falar que é ofensivo, defensivo, um time reativo, né, que marca e contra-ataca, nada. Você olha pro Corinthians, você não consegue enxergar nada. Esse é o problema. É um time espaçado e quando tá com a bola, não sabe o que faz. Não sabe o que faz com a bola. Isso me preocupa. Porque agora o Luxemburgo já teve tempo de trabalho, diversos jogos, tudo que ele comentava lá no começo, não, que daqui pra frente vocês vão ver a evolução. O que a gente tá vendo? O time decair. O time teve um ponto alto e aí começou a decair. Decair. E a gente não vê uma expectativa de melhora, uma esperança de melhora. E aí, temos algumas informações aqui, tá? Vamos para a primeira, que é a do Jorge Nicola. Jorge Nicola disse que existe a chance do Luxemburgo ser demitido nesse fim de semana, certo? Depois do jogo contra o Palmeiras. Caso o Corinthians perca para o Palmeiras na Neoquímica Arena, existe a possibilidade do Luxemburgo ser demitido, que a gente vai entrar aí em 10 dias de data FIFA, né? Então não teremos jogos aí nos próximos 10 dias. E aí daria tempo de chegar um treinador, treinar ali mais ou menos uma semana, conhecer o elenco e aí ir para os jogos, certo? Essa é a informação do Jorge Nicola. E aí que o presidente do Ilho teria preferência pelo Mano Menezes. Certo? Então a informação do Jorge Nicola é que se o Corinthians perder para o Palmeiras, o Luxemburgo é demitido e chega o Mano Menezes. Já o pessoal do lance trouxe outro ponto. Trouxe que o Luxemburgo segue no comando do Corinthians até o fim do ano. Certo? E que para 2024 o Mano Menezes seria o nome para assumir o clube. Certo? E aí, a gente tem que analisar os dois cenários. Certo? Primeiro ponto. Ninguém aqui vai torcer pro Palmeiras vencer o Corinthians domingo na Arena. Isso pra mim é unanimidade. Eu nunca torci contra o Corinthians. Ah, tomara que perca pra demitir o... Não. Tomara que ganhe do Palmeiras e mesmo assim o Duílio veja a situação do time e entenda que o Luxemburgo não tem condições de comandar o Corinthians. Tá? Pra mim esse é o ponto. Mesmo quando a gente tava com a sequência invicta, eu acho que eram 14 jogos, pô, a gente vinha falando, o desempenho não é bom, não tá bacana. Pro Luxemburgo, pro Duílio tava ok. Tá? E aí vamos aos cenários. Se for pro Luxemburgo sair essa semana e contratar um novo treinador só até o fim do ano, talvez o Mano Menezes seja uma boa opção, porque não serão todos os treinadores que vão aceitar um contrato aí de 3 meses. 4 meses que seja. Tá? Dificilmente você vai conseguir um técnico de fora que vai acertar o contrato só de 4 meses. Por quê? Porque depois vamos ter as eleições. Então teria que ter uma solução rápida e fácil. Agora, se for para manter o Luxemburgo até o fim do ano, para aí decidir o treinador para o ano que vem, aí eu discordo totalmente do Mano Menezes. Para 2024 eu discordo. Um técnico para começar a pré-temporada, para montar elenco e tudo mais, eu discordo.
Aí você não tem desculpas para não ir atrás de um técnico estrangeiro. Se demitir agora o Luxemburgo, e aí tentar negociar com algum treinador, o pessoal fala, ó, 4 meses só não dá, é pouco tempo, pegar no meio da temporada, só o Mano Menezes aceitou, ainda é ok. Você ainda fala, pô, beleza. As opções estão escassas, tem que procurar mais no mercado interno mesmo. Agora, para 2024, aí não tem como, cara. Aí não dá pra se contentar só com o Mano Menezes. Aí é pensar pequeno demais, tá? Na minha opinião, e eu quero saber a de vocês, rapaziada. Lembrando que, tá? Tem muita gente perguntando, tá, então fala um nome. Cara, o Gabriel Milito foi demitido agora do Argentino Júnior. Foi demitido agora. Eu traria o Gabriel Milito, por exemplo. Um ótimo treinador. Um ótimo treinador. Só que o Duílio tá olhando só aqui, ó. Só aqui. Ele não vê aqui do lado, aqui na Argentina, em outros... Não vê. É só... Ai, não. Ele é os contatos que ele já tem. Do Carille, Tite, Mano Menezes. Só quem já comandou o Corinthians. De resto, não tem mais nenhum... Ou o Fernando Lázaro. Ou volta o Fernando Lázaro. Aí é difícil, né, rapaziada? Comentem aí a opinião de vocês. Se vocês demitiriam o Luxemburgo, trariam o Mano Menezes ou iriam atrás de outro treinador, tá? Bom, rapaziada, agora falando sobre o mercado da bola, tá? Temos uma atualização aí importante, porque o pessoal que me acompanha aí pergunta sempre do atleta João Vitor, tá? Zagueiro que hoje pertence ao Benfica, né? Saiu do Corinthians, foi pro Benfica, foi emprestado pro Nantes da França, retornou ao Benfica. Tá com pouco espaço lá, né? Não vem jogando e tudo mais. E aí, a informação do jornal português A Bola, tá? O jornal de lá, disse que o Flamengo está negociando com o zagueiro João Vitor, do Benfica, para que ele venha pro clube carioca em 2024, tá? Muito provavelmente a negociação seria por empréstimo, tá? Empréstimo aí provavelmente de 1 ano e tudo mais. O atleta tem apenas 25 anos. O Flamengo já vê a necessidade da contratação de um outro zagueiro, né? Eles estão lá com o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, né? A dupla titular. Mas temos o Davi Luiz, tem o Rodrigo Caio e tal. O Davi Luiz já vem diminuindo bastante o nível de atuação. O Rodrigo Caio se recupera, machuca, tá? E aí o Flamengo vem pro mercado da bola atrás de outro zagueiro, certo? Para 2024. Estão negociando com o João Vitor, ex-Corinthians, tá? Não sei se o Benfica vai fazer essa liberação, se o Corinthians vai tentar negociar com ele também um empréstimo pro ano que vem. A gente aguarda aí mais atualizações, mas um ponto é importante: o Flamengo já saiu na frente, já entrou em contato com o Benfica e já negocia esse empréstimo pro fim do ano. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O João Vitor seria uma boa pro Corinthians agora ou não? Bom, família, mais uma de mercado da bola, essa principal notícia do dia aí, né? Que o Chelsea fez uma proposta pelo volante Gabriel Moscardo da equipe do Corinthians. E aí, simplesmente, são valores absurdos, tá? Dentro da realidade do Corinthians. O Chelsea ofereceu 21 milhões de reais à vista e mais 21 milhões de euros à vista e mais 4 milhões de euros por objetivos. Então, no total, dariam 25 milhões de euros pela negociação, tá? Só pelos 21 milhões de euros, já são 111 milhões de reais. Mais 4 milhões de euros, 22 milhões de reais. Então, aí já passaria de 130 milhões, certo? A negociação do Gabriel Moscardo. O Corinthians é dono de 80% dos direitos econômicos e o Gabriel Moscardo é dono de 20%. Então, se a gente colocar 130 milhões no total, 10% daria 13, tira 26, o Corinthians pegaria uns 105 milhões de reais. Seria isso, tá? Caso ele atingisse todos os objetivos, fora os 21 milhões de reais, né? Então, seria essa negociação aí pelo volante Gabriel Moscardo. Ponto importante: se o Corinthians concretizar a venda do Gabriel Moscardo para o futebol inglês, ele só vai em junho de 2024, na metade do ano que vem, na janela do ano que vem, que é quando ele completa 18 anos. Ele não pode sair agora. Foi a mesma situação do Pedro, lembra que foi pro Zenit? Foi vendido, mas ele não fez 18 ainda, só pode sair no fim do ano.
Outro ponto importante, se o Corinthians concretizar a venda do Gabriel Moscardo pro Chelsea agora, vai ser a maior venda da história do clube. Antes disso tinha sido o Pedrinho, né, que saiu pro Benfica aí por 18 milhões de euros. E essa do Gabriel Moscardo, a proposta inicial de 21 milhões, podendo chegar a 25 milhões de euros. E aí, eu já quero saber a opinião de vocês. Nesse preço, vocês negociariam o Gabriel Moscardo? É a primeira pergunta que eu tenho. Vocês venderiam o Gabriel Moscardo por 25 milhões de euros pro Chelsea? Tá? Outro ponto importante da negociação. O Chelsea ainda prevê 10% de uma futura venda pro Corinthians. Então pagou os 25 milhões de euros, beleza. Se for vender o Gabriel Moscardo para outro clube, vamos pôr lá um exemplo. Vai vender por 30 milhões de euros. 10% é do Corinthians. 3%. 10%, 3 milhões de euros, tá? Vai dar aí uns 16 milhões de reais. Um valor a mais pro Corinthians, tá? Não foi tão bem, desvalorizou um pouco, vai vender por 20 milhões de euros. Pô, você vai pegar mais 2 milhões de euros. 10, 11 milhões de reais. Então, assim, é uma negociação que pode render muito dinheiro pro Corinthians. A gente pega 10% de uma futura venda, mais a porcentagem de clube formador, tá? Então, esse valor vai agregar e muito pro Corinthians. A questão é, temos um jogador de apenas 17 anos, que tem aí, 10 jogos pelo time principal do Corinthians. Certo? E aí, um ponto importante. Seria uma venda na gestão do Duílio, mas que vai afetar outras gestões. Porque, por exemplo, se vende agora o Gabriel Moscardo e já chega o dinheiro, o próximo presidente nem vai ver a cor do dinheiro e quando chegar no meio do ano perde o Moscardo, tá? Então é uma situação muito delicada nesse sentido de termos as eleições no fim do ano. Porque um ponto que tá me chamando a atenção. Para contratar treinador bom, com contrato longo, não pode, porque vai ter eleição. Para trazer jogador, não pode, porque vai ter eleição, e aí não vai fazer uma contratação grande para não prejudicar o próximo treinador. Agora, para vender jogador, nem pensa no próximo presidente. Vende, 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 vende. É difícil de entender, tá? É difícil de entender o Duílio, mas eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O Corinthians deve ou não negociar o Gabriel Moscardo com a equipe do Chelsea? A proposta está na mesa, tá? 21 milhões de euros, mais 4 milhões de euros por objetivos, e eu quero saber a opinião da fiel torcida. Certo, rapaziada? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!